Os clubes bem que tentaram, mas não conseguiram convencer a Globo a pagar 100% das cotas do Campeonato Brasileiro durante a pandemia do coronavírus. E no vídeo de hoje do canal do Nicola te explico a perda de cada um dos times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Quero te falar também sobre a série de demissões, 62 demissões previstas até o fim de semana no Flamengo. Por que o Flamengo está fazendo esses cortes? Daria para encontrar outras maneiras e para fechar uma comparação entre os estádios do Corinthians e do Palmeiras. Tudo porque o Matias Ávila, diretor financeiro do Timão, disse em uma live aqui no canal do Nicola que o Corinthians terminará o pagamento do estádio bem antes do Palmeiras. Você confere isso daqui a pouco. E aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, um rápido lembrete: nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, Dorival Júnior é o convidado da live do Nicola, ex-técnico de São Paulo, Palmeiras, Santos e atualmente no Furacão, no Atlético Paranaense. Tire todas as suas dúvidas com o Dorival a partir das 8 da noite. Quero começar o vídeo dessa sexta-feira falando sobre o Flamengo e as demissões. Serão no total 62 até o fim dessa semana, de acordo com a apuração do Caio Mota, lá do Globoesporte.com. Nessa quinta-feira, pelo menos 10 pessoas das categorias de base já foram dispensadas. E a expectativa, ou a estimativa, é de que mais 10 sejam dispensadas ao longo dessa sexta-feira. É o Flamengo cortando, na minha opinião, onde não deveria. Importante dizer que só 4 profissionais do time profissional foram dispensados até agora. Juntos eles não custam mais do que R$50 mil por mês. E olha que nesse valor a gente já está incluindo os encargos. Não seria muito mais simples, por exemplo, o Flamengo tentar a devolução do Pedro Rocha para o futebol russo? O Pedro Rocha ganha R$880 mil por mês e até agora só jogou uma única partida com a camisa do Flamengo. Ele está emprestado por esse time russo e disputou 54 minutos de um jogo do Campeonato Carioca. Alguém super mal aproveitado pelo Jorge Jesus, completamente fora dos planos do técnico português. E se ele fosse de fato devolvido ao Spartak Moscou, o Flamengo certamente não precisaria dispensar nenhum desses 62 funcionários. Vários desses dispensados com salários bem baixos, de 2, 3, 4, 5 mil reais mensais. Para mim é mais uma clara demonstração de como o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, vai muito bem nas coisas relacionadas ao futebol, mas vai muito mal quando o assunto é o ser humano. Ele está muito ligado às planilhas de Excel e ignora que existem seres humanos por trás dessa engrenagem que funciona muito bem no Flamengo. Importante contar também que o Flamengo tem hoje mais ou menos 1.000 funcionários, que custam ao Flamengo R$2.700.000 por mês. 1.000 funcionários e R$2.700.000 por mês. Se a gente pegar o departamento de futebol profissional do Flamengo e somar os salários do Gabigol com os do Everton Ribeiro, a gente chega aos mesmos R$2.700.000 de 1.000 funcionários. Sim, o que eu estou querendo te dizer é que Gabigol e Everton Ribeiro sozinhos equivalem ao custo total dos 1.000 funcionários do Flamengo a cada 30 dias. Não estou sugerindo, em hipótese alguma, que o Gabigol e o Everton Ribeiro sejam dispensados, até porque eles são importantíssimos para o time e também para a geração de receitas. Mas esse caminho adotado da demissão de funcionários que ganham muito pouco, para mim é um grande erro estratégico. Entre os demitidos estão a recepcionista do Ninho, funcionários do alojamento da base, motorista, roupeiros, fisiologistas, o técnico do time sub-12, além de analista de mercado e vários profissionais dos times de futsal. Só para fazer mais uma rápida observação, as categorias de base do Flamengo custam só 3% da receita do clube. Na temporada passada, por exemplo, as categorias de base foram responsáveis por um custo de R$31 milhões, para uma receita que superou os R$950 milhões, ou seja, as categorias de base do Flamengo custam 3% de tudo aquilo que o clube arrecada. Sem nos esquecermos que foi através de atletas revelados na base do Flamengo que o clube faturou mais de R$600 milhões recentemente nos últimos anos. Foram várias as grandes transferências: Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Viseu, Jean Lucas, entre outros. Quero te falar agora sobre uma polêmica que se criou a partir da live com Matias Ávila, diretor financeiro do Corinthians, nessa quarta-feira aqui no canal do Nicola. Se você não viu, vou deixar o link aqui para que você assista. O Matias chegou a dizer em determinado momento que o Corinthians vai quitar seu estádio bem antes que o Palmeiras. E a frase foi mal repercutida ou mal entendida pelos torcedores do Palmeiras. Na prática, ele falou uma grande verdade, até porque o Corinthians estima que vai precisar de mais 12 anos
para quitar seu estádio, ou seja, em 2032, de acordo com a previsão do diretor financeiro, o Corinthians passa a ser dono em 100% do seu estádio. A previsão em relação ao estádio do Palmeiras, inaugurado em 2014, é que seriam necessários 30 anos para que a W Torre entregasse a chave para o Palmeiras. 2014 mais 30 e a gente está falando de 2044. Mas, porém, contudo e todavia, os modelos do estádio corintiano e do estádio palmeirense são completamente diferentes. E se de fato o Corinthians, na teoria, vai receber seu estádio primeiro do que o do Palmeiras, para mim o modelo do Palmeiras é bem mais vantajoso. Você quer uma prova disso? Nos 5 primeiros anos de existência de cada um dos estádios, o Palmeiras faturou 310 milhões de reais com receitas. Todas as receitas com jogos entraram no caixa do clube, esses 310 milhões de reais. Já o Corinthians, nesses mesmos 5 anos iniciais da Arena do Corinthians, faturou 316 milhões de reais, só que nenhum centavo desses 316 milhões entraram para os cofres do clube, foram todos para o pagamento do financiamento do estádio. Já a W Torre fica com a maior fatia em datas com shows e eventos. No primeiro ano desse contrato, o Palmeiras ficava com 20% em cima dessas receitas, a W Torre com 80%. E a cada 5 anos que se passem, o Palmeiras aumenta em 5% seu percentual, até que em 2044 o Palmeiras passa a ser dono do seu estádio, em definitivo, e aí passa a decidir se vai realizar jogos, eventos, shows, ficando com 100% de todas as receitas. Já no caso do Corinthians, a situação é completamente diferente. É o clube o grande responsável pelo pagamento do estádio. Hoje a dívida com a Caixa, que é responsável pelo financiamento do estádio, está na casa dos 520 milhões de reais. E de acordo com o Timão, a dívida com a Odebrecht, a construtora, está na casa dos 120, 130 milhões de reais. Ficou faltando te falar sobre a derrota dos clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro na queda de braço contra a Globo. A Globo avisou na última sexta-feira que queria reduzir, pelo menos nesses meses da pandemia, os valores referentes às cotas do Campeonato Brasileiro da Série A. Os clubes reagiram, se juntaram e sugeriram ou pediram que a Globo não fizesse qualquer redução. Mas, no final das contas, prevaleceu a vontade da Globo e os times brasileiros da primeira divisão tiveram de recuar sob o risco de não receberem qualquer centavo durante esse período dos próximos 3 meses. Quero tentar te explicar direitinho essa história. Só para você entender, a Globo divide 40% da bolada da cota de TV aberta de forma igual para todos os clubes. E esses pagamentos começaram no mês de janeiro. Janeiro, fevereiro e março foram pagos normalmente. Cada clube recebeu mais ou menos 2 milhões de reais. É bom te contar que esses valores vão caindo ao longo do ano, até porque os clubes avisaram a Globo que tinha uma necessidade um pouco maior de grana no começo do ano. Então, nos 3 primeiros meses do ano, cada time embolsou 6 milhões de reais. A partir de abril, esse valor cairia para 1,5 milhão de reais pelos próximos 3 meses. A Globo conseguiu que o pagamento de 1,5 milhão de reais caísse para 450 mil reais no mês de abril. Já em maio e junho vai pagar menos ainda, vai pagar 337 mil por mês para cada um dos clubes da primeira divisão. Dessa maneira, os times que imaginavam embolsar 4 milhões e meio de reais pelos próximos 3 meses vão ficar com uma cota de 1 milhão e 100 mil reais já somando os 3 meses. Um baita prejuízo no momento em que patrocinadores, cotas de televisão, premiações, bilheteria e sócios torcedores, todas essas receitas desapareceram. Aí você pode estar se perguntando por que os clubes em algum momento tiveram medo de bater de frente com a Globo nesse sentido. É que a emissora sugeriu ou ameaçou ir à justiça pedindo a suspensão dos contratos, pelo menos até que as coisas se normalizem e que as competições voltem a rolar. Nesse caso, em vez de 1 milhão e 100 mil durante os próximos 3 meses, os clubes não teriam direito a qualquer centavo e aí todos acabaram cedendo e aceitaram essa exigência da Globo. E já que estou falando sobre televisão, quero acrescentar mais alguns detalhes importantes. A Globo ainda não pagou a 4ª e última parcela referente aos campeonatos estaduais. Esse pagamento só vai ser feito quando os estaduais forem recomeçados. Copa do Brasil também teve suas cotas suspensas. Elas só serão pagas no momento seguinte, quando a bola voltar a rolar. O esporte interativo, representado pela Turner, não vai pagar absolutamente nada aos 8 clubes da primeira divisão nesse momento. A previsão é de que a primeira parcela fosse paga no mês de abril. Não vai acontecer, também não deve acontecer em maio. Somente a partir de junho, se tudo se normalizar nos próximos dias, é que esses 8 times, Palmeiras, Santos, Internacional, Atlético Paranaense, Curitiba, Fortaleza, Bahia e Ceará, é a partir daí que esses 8 clubes voltam a receber as cotas relacionadas à TV fechada.
E só para arrematar sobre essa história de Globo e times da primeira divisão da Série A do Campeonato Brasileiro, a Globo vai fazer a economia em relação a essa grana dos 4,5 milhões, vai pagar 1.100.000, mas de acordo com a Globo essa grana não será perdida, e sim será distribuída de uma maneira melhor, levando em consideração o caixa da emissora e será pago ao longo da temporada. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha para dividir com vocês nessa sexta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, só apertar o botãozinho vermelho de inscreva-se que aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado. Toda vez que pintar vídeo novo ou live nessa sexta-feira, a partir das 8 da noite, live com Dorival Júnior, atual técnico do Atlético Paranaense. Dá para falar sobre uma série de coisas e queria que você usasse o espaço para comentários para sugerir nomes de pessoas que você gostaria de ver aqui na live do Nicola, além, obviamente, de comentar tudo sobre o vídeo de hoje. Um abraço, tchau, tchau!